Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips. E nesse vídeo falaremos sobre a rodada do sábado, dia 8 de outubro, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Você que chegou aqui pela primeira vez, não marca bobeira, já se inscreve no canal. Time que já está há mais tempo conosco, dá aquela moral, galera, dá o likezão aí, é de graça e ajuda pra caramba aqui o nosso canal, tá legal? Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta vinheta! Liga dos Campeões, que é a Champions League, orelhuda, como você preferir. Então a gente tem que estar muito esperto aqui nas escalações, tá, galera? Uma hora antes do jogo, sempre sai aí na internet, veículos de comunicação, você pega e verifica se as equipes estão com o elenco principal. Por quê? Porque de repente você pega uma odd em pré-live, considerando aqui o elenco principal, e chega na hora do jogo, o time tá reserva. Aí você compra aí gato por lebre. Muita atenção com relação a isso, tá legal? Sim, Bundesliga, Premier League, La Liga, são torneios também que tem muito valor na Europa. Mas, como tem jogo já na terça e quarta-feira, pode ser sim que os elencos dê aquela revezada, que é algo bem comum na Europa, tá legal, galera? Vamos lá. Bundesliga na Alemanha, Dortmund versus Bayern, jogo às 13h30 na casa do Dortmund. Olhando a tabela de classificação, Bayern terceira colocação, 15 pontos, e o Dortmund na quarta posição, também com 15 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui na Race, né? A Race é o retrospecto do time. O Dortmund jogando em casa, dos 10 últimos jogos, perdeu 4, empatou 1 e venceu 5. Oscila em casa entre vitórias e derrotas. Falando de mercado de gols, o mais de 1,5 gol vem em alta probabilidade. O mercado alemão aqui é um campeonato muito bom para se explorar, né? O mercado de gols, tá bom, galera? Agora, o Bayern de Munique, jogando como visitante dos 10 últimos jogos, 2 derrotas, perde pouco fora, empatou 2 e venceu 6. Fora de casa com uma tendência de vitórias muito forte. Falando de mercado de gols, o mais de 1,5 gol vem no teto em altíssima probabilidade. Puxando aqui o histórico, temos 5 jogos na casa do Dortmund e o Bayern leva muita vantagem. Ganhou todas as partidas, tá legal? E também, se a gente olha aqui mercado de gols, né? 4 partidas com gols lá no teto, né? 3-2, 3-1, 3-2, 3-2, gol pra tudo que é lado. E time ainda na Alemanha, acabei não falando pra vocês, mas o Dortmund na terça-feira joga contra o Sevilla pela Champions. E o Bayern enfrenta o Vitória Pilsen, tá legal? Na quarta-feira. E temos também aqui, ó, o RB Leipzig contra o Mainz, jogo às 10h30 da manhã. Lembrando que o RB Leipzig também participa da Champions e vai jogar na terça-feira contra o Celtic, tá bom, galera? Muita atenção aqui com relação aos elencos, às escalações. Olhando a tabela de classificação, o RB Leipzig 11ª colocação, 11 pontos, e o Mainz 12ª posição, também com 11 pontos. Puxando aqui a race das equipes, o Mainz em casa vem com um retrospecto de vitórias ruim, né? 3 empates e 2 vitórias. Porém, mercado de gols agrada. 5-2, 1-1, 3-0, 0-0 que sai de tendência e 1-1. Ou seja, o mais de 1,5 gol vem em boa probabilidade. O RB Leipzig como visitante também com um retrospecto ruim, 4 derrotas e 1 vitória apenas. Falando de mercado de gols, agrada também 3-0, 2-0, 4-0, 8-0 e 2-1. Pelo menos em mercado de gols, é um jogo que em pré-live o mais de 1,5 gol vem quente em alta probabilidade, tá legal? Vamos dar uma olhadinha aqui na odd, né, do mais de 1,5 gol. Mais de 1,5 gol, odd de 1,25, encaixa na dupla e manda ver. Combinado? Bora lá, Espanha, La Liga, Getafe versus Real Madrid, jogo às 16 horas na casa do Getafe. Vamos lá, time, só uma informação, Real Madrid joga na terça-feira pela Champions contra o Shakhtar, tá legal? Olhando a tabela de classificação, o Real Madrid brigando aqui fortemente contra o Barça nas primeiras colocações, pega o Getafe na 14ª posição com apenas 7 pontos. Vamos lá, rapaziada, Real Madrid jogando completo ou próximo disso, é favorito, tá legal? Mas façam a entrada 1 hora antes da partida ou ali no ao vivo. Temos uma odd aqui de 1,54, Real Madrid empate anula e encaixa na dupla. Acho sim que é um bom cenário, mas confirmem a escalação. Chegando na França, Reims versus Paris Saint-Germain, jogo às 16 horas. Paris Saint-Germain joga na terça-feira pela Champions contra o Benfica. Jogo importante, jogo de primeira colocação, Benfica e Paris Saint-Germain na terça-feira, tá legal?
Vem aqui no francesão com 25 pontos na primeira colocação, o Paris Saint-Germain, já o Rennes, 17ª colocação dentro de zona de rebaixamento, com apenas 7 pontos. Vamos lá, time. Mesma coisa que eu acabei de falar do Real Madrid. Paris Saint-Germain é muito mais time. Se jogar completo, é favorito e provavelmente vença a partida. Se vier com elenco misto, reserva, aí deixa para o ao vivo ou nem faz a sua entrada, tá legal? Vamos ver aqui a odd do Paris, odd de 1,45. De repente, no ao vivo, se tiver ali com a escalação completa ou próximo disso, o Paris empate anula ou mesmo uma vitória seca do Paris. De novo, veio com o elenco reserva, sai fora ou executa no ao vivo. E o mais de 1,5 gol também pode ser trabalhado, até porque o francesão vem sendo aí um campeonato bem over e o Paris Saint-Germain também fazendo muitos gols. Bora lá, Inglaterra, Premier League, Manchester City versus Southampton, jogo às 11 da manhã. O City, galera, pega na terça-feira o Copenhague pela Champions, tá legal? Mesma coisa, já sabem, né? Não preciso nem falar? Olhem a escalação. Vamos lá, o City em casa jogando completo é muito, mas muito favorito. Olhou lá, o Haaland tá em campo, De Bruyne, enfim, o time completão que vocês sabem melhor do que eu a escalação, aí vocês podem vir aqui sim buscar a vitória do City. Eu acho que não deve nem ter odd, né, galera? Imaginei. O City completo aqui, odd de 1,14. É isso que eu falo, né? Imagina você compra essa odd de 1,14, chega aqui o City tá todo reserva. Não que o reserva do City seja ruim, mas o mercado está dando uma odd aqui de time completo. Essa pegada que a gente tem que ter esse entendimento, beleza? Vamos lá, completão 1,14, deve ganhar sim, aí dá para encaixar numa tripla, pode ser uma alternativa. O City completo, a gente pode explorar a vitória do City no primeiro tempo, geralmente está amassando os adversários, né? O gol HT, que é o gol no primeiro tempo, o jogo está intenso, odd acima de 1,50, pode ser um cenário over meio gol HT. E o Haaland em campo, né, galera? Como esse cara tá fazendo gol. É hat-trick atrás de hat-trick. O cara tá embaçado. A gente até já deu uma entrada dele para ele ser o destaque lá da Premier faz um tempinho, acho que foi pelo Instagram. E vem que vem, talvez se ele tiver em campo, pode ser que faça gol novamente, tá legal? City completo, City mais de 1,5 gol, vitória do City no HT, over meio gol HT. Esses são os cenários aí que o City vem apresentando. E vou falar para vocês, se a gente pega aqui ainda o histórico, tá? Dos 5 últimos jogos, um empate que sai de tendência 0-0, aí 5-2, 2-1, 3-1, 6-1, vitórias do City com o mercado de gols muito aquecido. Bora lá, time, ainda na Premier, um jogo que eu achei interessante também, Brighton versus Tottenham, jogo às 13h30 na casa do Brighton. Brighton que inicia aqui a Premier de maneira bem interessante, um grande campeonato, tá? Na quarta colocação com 14 pontos e um jogo a menos que o Tottenham, que se encontra na terceira colocação com 17 pontos. Se a gente puxar a race rapidamente, o Brighton em casa dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota, 3 vitórias e um empate. Muita consistência em casa. O Tottenham, como visitante, dos 5 últimos jogos, uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Ganha pouco e está numa tendência aqui de empates ou derrotas. E que é interessante aqui, time? O Tottenham, na quarta-feira, pega o Frankfurt pela Champions. Então, eu já vejo aqui, mesmo se o Tottenham vier completo, um jogo muito equilibrado. Agora, se o Tottenham vier misto ou reserva, acho que fica aí bem interessante a gente trabalhar com uma dupla hipótese para o Brighton ou mesmo o Brighton empate anula, tá? Mas essa entrada é depois de olhar a escalação. Se vier reserva ou misto, a gente puxa para o Brighton. Os dois times completos acham um confronto muito equilibrado, aí talvez o mais de 1,5 gol seja um cenário mais apropriado. Combinado? Bora lá, time, agora chegando na Itália, Sassuolo versus Inter de Milão, jogo às 10 da manhã na casa do Sassuolo. Informação importante, a Inter de Milão pega o Barcelona na quarta-feira pela Champions League, um grupo extremamente difícil da Inter de Milão na Champions, tá legal? Olhando a tabela de classificação, Sassuolo na 8ª posição, 12 pontos, e a Inter nona colocação também com 12 pontos. A Inter não começa o italiano de maneira tão forte como estava no ano anterior, tá legal? 5 últimos jogos do Sassuolo em casa, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Inter fora, 3 derrotas, 2 vitórias dos 5 últimos jogos, oscilando fora de casa. Time, vamos lá. O mercado dá o favoritismo para a Inter, tá legal? Agora fica a minha dúvida aqui. A Inter vem completa? Interrogação. 1 hora antes da partida. Se a Inter estiver completa, obviamente que tem mais time tecnicamente com jogadores mais capacitados, tá? De repente podemos sim pensar com a Inter jogando completa, Inter empate anula. Até aí ok. Agora,
Juve, jogo em San Siro, casa do Milan. Olhando aqui a tabela de classificação, Milan na quinta posição, 17 pontos, e a Juve, sétima colocação, 13 pontos. Vou mostrar a race para vocês. O Milan em casa, dos 5 últimos jogos, uma derrota apenas, 4 vitórias, perdeu para o Napoli, que está voando no campeonato italiano. A Juve jogando fora, uma race feia, 3 derrotas e 2 empates dos 5 últimos jogos. O que é importante aqui, antes da gente dar o nosso palpite? O Milan vai pegar o Chelsea na Champions, tá bom? E a Juve pega o Maccabi Haifa também pela Champions League. Então a gente precisa ver aqui, lógico, o jogo é gigantesco na Itália, né? Mas se as duas equipes vêm com o elenco principal. No início do campeonato italiano, e também sendo o atual campeão italiano, eu vejo o Milan neste momento em pré-live com um pouco de favoritismo, né? A race é uma race mais forte e, como falei para vocês, vem desempenhando o melhor futebol. A Juve batendo muito cabeça, né? Vejo a Juve no início de ano bem mais complicado, tá bom, galera? Então os dois times jogando completo aqui, de repente, vitória do Milan com empate a 1. Bahia versus Brusque, jogo às 16 horas, lá na casa do Bahia. Bahia na terceira colocação, 53 pontos, precisando de mais pontos para garantir o acesso para a Série A, que é muito importante para a equipe baiana. Já o Brusque, lá embaixo, vice-lanterna, 19ª colocação, com apenas 31 pontos, precisando também de pontos para tentar sair aqui de Z4, tá bom? Vamos dar uma olhadinha rápida aqui na race. O Bahia em casa, 5 jogos, 1 empate, 4 vitórias, uma tendência forte de vitórias. Falando de mercado de gols, o mais de 1,5 gol bate em 4 dos 5 últimos jogos. O Brusque, como visitante, 5 jogos fora, 5 derrotas, uma tendência muito forte de derrotas, e o mais de 1,5 gol apenas uma vez dos 5 últimos jogos. Time, sinceramente, com a odd aqui do Bahia de 1,50, não tenho o que inventar, né? O Bahia é bem favorito, provavelmente vença o confronto, mas é Série B. Série B, às vezes, ela é traiçoeira. Temos uma odd de 1,50, quem quiser ser mais conservador, vitória do Bahia, empate anula, encaixa na duplinha, tá bom? Quem quiser correr um pouquinho mais de risco, ou mesmo no ao vivo, se o Bahia efetivamente estiver melhor, aí é a vitória seca do Bahia. Mas a vitória seca do Bahia deixa para o ao vivo. Se o time baiano confirmar, você executa. Em pré-live, Bahia, empate anula. Bora lá, time, ainda na Série B, Vasco versus Novo Horizontino, jogo às 16h30 na casa do Vascão, São Januário. Olhando aqui a tabela de classificação, Vasco quarta posição, 52 pontos. O Vasco precisa pontuar, o Vasco precisa ficar esperto. Olha o Sport aqui, 49, Sampaio Corrêa 48. O Vasco precisa ganhar esse jogo, hein? Já o Novo Horizontino, 16ª colocação, 37 pontos, também precisando de pontos, até porque o CSA na 17ª colocação com 35, podendo ultrapassar e jogar o Novo Horizontino para dentro de Z4, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui na race. O Vasco jogando em casa, 5 jogos, 2 empates, 3 vitórias. Uma race bonita, sem derrotas, né? Se eu abro aqui, ó, os 10 últimos jogos, o Vasco dificilmente perde em casa. Pega o Novo Horizontino, que dos 5 últimos jogos, 5 derrotas. E bem, vamos lá. Odd aqui de 1,63, 1,57. Vasco empate anula, encaixa na duplinha. É o mesmo cenário ali do jogo do Bahia, tá? No ao vivo, se o Vascudo estiver melhor, amassando o time visitante, aí você puxa a vitória seca. Fechado? Time agora chegando na Série C, tá? Final aqui, Mirassol versus ABC, jogo às 17 horas. Aqui não vou enrolar com vocês. O Mirassol fazendo aí uma terceira divisão, Série C, né? De maneira muito interessante, com muita consistência e jogando muita bola. Odd aqui de 1,88. Então, para essa final, eu vou de Mirassol, empate anula. Fechado? Time chegando na China, Tianjin versus o Han Truitao, jogo às 9 da manhã na casa do Tianjin. Vamos lá, primeiro, antes de olhar a tabela de classificação, o Han Truitao, ele vinha numa pancadaria de vitórias e ele perdeu 2 partidas em sequência. Liga o alerta, perdeu uma em casa e depois uma fora. Mas ainda é um time de primeira colocação que briga por título. E o Shandong chegou com 46 pontos na disputa da taça. Então o Han Truitao, se quiser aqui confirmar, né, a disputa de título para meter a mão na taça, é um jogo muito importante e não pode vacilar novamente. A gente pega aqui o retrospecto, o Tianjin jogando em casa, 1 empate, 2 derrotas e 2 vitórias. O Han Truitao fora de casa, 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. Com uma odd aqui de 1,65,
eu ainda vou dar mais um crédito para o Juan Truitaus. Obviamente, se ele tomar outro fumo aqui, aí eu paro com ele, tá, galera? Mas eu acho que é um time que está disputando o título, vinha numa sequência absurda de vitórias. Sim, teve 2 derrotas, mas ainda acho um bom time lá na China, tá legal? Principalmente quando o Marcão, não sou eu, obviamente, mas quando o Marcão tá em campo é um cara que faz gol pra caramba. Odd de 1,65, eu vou aqui de Wuhan, empate anula. E quem quiser trabalhar em mercado de gols, a gente sabe que o Wuhan é um time que faz muitos gols, né? Ó, jogando fora de casa. 2x1, 2x1, 1x1, 2x1, 3x0, mais de 1,5 gol também é cenário para a partida. Wuhan, empate anula, mais de 1,5 gol. Bora lá, time. Na Islândia, separei uma partida aqui bem interessante para vocês. Akranes versus Fran, jogo às 11 da manhã. Partida para mercado de gols, tá? Olha a race do Akranes falando de gols. 2x1, 4x4, 2x1, 2x1, 4x0. 2 golzinhos aqui com tranquilidade. O Fran como visitante. 2x2, 1x1, 4x0, 1x1 e 3x1. 2 golzinhos também batendo com facilidade. Time, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Encaixa naquela dupla. Acho que tem boas chances de ocorrer. Se o jogo começar quente no primeiro tempo, over meio gol HT, que é o golzinho no primeiro tempo, sempre odds a partir de 1,50. E quem quiser correr um pouquinho mais de risco aqui, o ambas marcam também vem quente, tá legal? Time chegando no Japão, Yokohama Marinos versus Osaka. Yokohama lidera na primeira colocação, 62 pontos. Pega o Osaka, vice-lanterna, com apenas 30 pontinhos. Yokohama joga em casa, provavelmente deve ser o campeão aqui no Japão, né? Tá com uma diferença interessante. Vai pegar o vice-lanterna. Aqui não tem muito o que inventar. O problema é a odd do Yokohama. Não é uma odd tão alta. Odd de 1,38, tá? Acredito sim que o Yokohama vença. Quem de repente quiser encaixar na dupla, pode ser um caminho. Bora lá, time. Sabadão também temos Singapura, tá? 6h30 da manhã, jogo bem cedinho. Singapura, não se engane. Torneio bom para mercado de gol, sai gol para tudo que é lado, tá legal? Os 2 jogos aqui, não vou ficar abrindo um por um, porque senão eu vou ser repetitivo, mas fique esperto, 2 golzinhos por jogo, encaixar na dupla, pegar aquele gol no HT, over meio gol HT, também é bem interessante, e muitas vezes dá o ambas marcam, obviamente, vai correr mais riscos para pegar o ambas marcam, mas Singapura, mercado de gols, é excelente, obviamente, e de vez em quando sai 1x0, 0x0, mas na maioria das vezes é um caminhão de gols. Fechado? Bora lá, time, aí para fechar antes do nosso bilhetinho. Na Suíça, Young Boys versus St. Gallen, jogo às 15h30 na casa do Young Boys. Young Boys que lidera na primeira colocação 20 pontos, pega o St. Gallen na terceira posição com 15 pontos. Se a gente puxar aqui o presente, né, o Young Boys em casa, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate, mais de 1,5 gol batendo em 4 dos 5 últimos jogos. A gente sabe que o Young Boys é um time bem ofensivo que geralmente faz muitos gols. Pega o St. Gallen, que como visitante perdeu 3, venceu 2 e mercado de gols também é gol para tudo que é lado. Olhando o histórico, temos aqui 5 jogos entre as duas equipes e o Young Boys leva a melhor. Ganhou aqui 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate. E percebam que em mercado de gols, o mais de 1,5 bate em 4 dos 5 últimos jogos. Sendo assim, aqui não tenho o que inventar, né, time? Deixa eu dar uma olhadinha nessa odd do Young Boys. Odd de 1,65. Para quem quiser buscar a vitória, Young Boys empate anula, tá legal? É um caminho. Mercado de gols, o mais de 1,5 gol vem em alta probabilidade. A odd não é tão alta, odd de 1,12, mas de repente para você encaixar aí numa tripla, ou mesmo para quem quiser criar aqui uma entrada, né? Dupla hipótese Young Boys, mais de 1,5 gol, também pode ser um caminho. Time, eu tava quase me esquecendo, lógico que eu ia trazer essa informação para vocês. Campeonato Brasileiro, 19 horas, Cuiabá e Flamengo. E às 21, Corinthians e Atlético Paranaense. Time, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai deixar para operar no ao vivo. Por quê? O Flamengo e o Corinthians, eles vão jogar na quarta-feira a primeira final da Copa do Brasil, na Neoquímica Arena. Então, muito provavelmente, eles venham com um time reserva, misto, tá legal? Sendo assim, essas duas partidas, a gente